A Casa Fé Ego apresenta Seminário no Mundo Maior, uma obra do Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução com o GEAF. Vai falar hoje sobre a preleção de Eusébio. Só relembrar um pouco da semana passada em que a Cíntia falou o primeiro capítulo, onde André Luiz ele dispunha-se de uma semana sem obrigações definidas e ele solicita o ingresso na turma de adestramento orientada por Calderaro e juntamente com ele desce para a terra para partilhar os trabalhos do instrutor Eusébio, de auxílio aos companheiros necessitados. Então, o objetivo fundamental da tarefa era o socorro imediato aos infelizes, evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Então, nessa fase, o André Luiz ele pede para Eusébio para poder participar desses atendimentos de socorro, aquelas pessoas que estão necessitadas. E André Luiz chega ao Calderaro, eles chegam ao extenso parque, em plena natureza terrestre, onde aglomeravam-se algumas centenas de companheiros e temporariamente afastados do corpo físico, ou seja, eles estavam dormindo, estavam repousando e conseguiram ir nesse campo para poder ter alguns ensinamentos de Eusébio, pela força liberativa do sono. O instrutor Eusébio, ele receberá esses estudantes do espiritualismo, então não só os espíritos, mas todos aqueles que acreditam em vida após a morte, e em suas correntes diversas, que se candidatam aos serviços da vanguarda. Então, esse foi o primeiro capítulo que a palestrante Cíntia apresentou para nós semana passada. Hoje, a gente vai falar sobre o discurso do Eusébio, que entrando naquela sala, naquele recinto, ele veio e dirigiu a palavra, solícito e companheiro informou que o Eusébio, aproximou-se alguém dirigindo a palavra. Era um solícito companheiro informando que Eusébio penetrava o recinto. Então, a presença dele impusera respeitoso silêncio. Cessaram todas as conversações que ali se entretinham e ante os fios de luz que os trabalhadores de nosso plano teciam em derredor, isolando-nos de qualquer assédio eventual das forças inferiores. E apenas o vento calmo erguia a voz, sussurrando algo de belo e misterioso à folhagem. Consolidada a quietude no ambiente, fez Eusébio sentida prece e em seguida falou comovedoramente. Então, para aquelas pessoas, 1.200 participantes naquela colina, onde eles estavam, ele falou: tangidos pela necessidade, na sede de ciência, ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos coloca diante dos olhos. Enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Naturalmente, não podereis guardar plena recordação desta hora, em retornando ao envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. Nesse momento, a gente vê que todos nós, ao sonharmos, ao sairmos na noite, nós temos maravilhosas experiências, nas quais nós não recordamos, e que fica aí para a gente pensar assim, o quanto o nosso dia é importante para nos repousarmos bem, Quando a gente repousa com a cabeça, por mais que a nossa cabeça esteja a milhões, de tarefas do dia a dia, mas a gente sempre, a importância da prece, porque provavelmente no sono a gente também vai ter atividades a serem realizadas, lugares a serem visitados. E mais uma vez, Eusébio falando, a lembrança de nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo de vosso ser. Então, onde nós formos durante o sonho, o que quer que a gente visite,
nós vamos relembrar durante o dia, seja por uma intuição, uma frase ou algum sentimento que passa no outro dia, orientando-vos as tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista nosso pensamento fraternal. Pensando nisso, né, assim, nessa fala de Eusébio, o Livro dos Espíritos, de acordo com Allan Kardec, né, nós temos uma passagem lá, 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Foi perguntado aos espíritos, né? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prende ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, é nesse momento, irmãos e irmãs, que nós possamos pensar assim, como estamos, o que podemos fazer, enquanto acordados, para que o nosso sono tenha uma qualidade, né? Que seja proveitoso para a nossa trajetória, né? Que a gente sempre está buscando a melhoria, comprometimento com a espiritualidade. E aí a gente, diante dessa fala, né, dos espíritos de Allan Kardec, a gente tem a certeza que durante o sono nós também trabalhamos. Por isso que durante o dia nós precisamos trabalhar também, para que à noite, nessa nossa nova jornada, né, possamos também agregar aos nossos conhecimentos. E, paralelo a isso, nós temos a segunda, no item 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes, os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Essa frase é interessante porque começa, tiveram sonos inteligentes, e no final, logo se desligam da matéria. O que a gente pode entender dessa frase? Que quando a gente está em processo de desencarne, a gente sabe que é um processo longo, às vezes difícil, e se a gente conseguir trabalhar nosso sono, se a gente conseguir fazer trabalhos inteligentes enquanto a gente dorme, o nosso desencarne vai ser de uma forma mais tranquila, nós não sofreremos tanto. Então, a gente precisa entender o quanto o sono é importante para a nossa vida, né? Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes, viajam, conversam e se instruem. Então, é como se a gente pensasse assim, aqui na Terra, a gente quer estar perto de quem agrega para a gente, tanto emocionalmente, quanto profissionalmente. Então, a gente quer estar perto de quem ensina para a gente, que seja uma mãe, um padre, um professor, um chefe. Todas essas pessoas a gente possa absorver um pouquinho de conhecimento de cada um. No sono também a gente procura por isso, quando a gente quer, né? Quando a gente quer ter um sono inteligente. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Então, todos os dias nós fazemos nossa viagem, podemos ou não lembrar delas. O sonho é a lembrança de que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que isso quer dizer? Que nem sempre vos lembrais do que viste, ou de que tudo que haveis visto, enquanto dormíeis. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Então, aqueles que não se lembram do sonho é porque ainda precisam trabalhar, estudar, para que aos poucos os sonos sejam revelados e a gente consiga pensar ou até mesmo ter intuição ao longo do dia, né? Isso tudo trabalhando a gente conquista. Nós somos capazes. Nosso corpo físico, por mais que tenha esse bloqueio, né, de não lembrar completamente o que foi o sonho, mas a gente consegue, através de outras sensações, ter uma noção do que foi feito durante a noite. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que
que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Então, nós podemos viajar por aí, até conhecer outros mundos, né, outras esferas, outras culturas, e vamos tentar trabalhar para que esse sono seja de forma positiva para todos nós. Leon Denis, ele fala de uma forma mais romantizada, né? O que é então o sono? É simplesmente o desprendimento da alma que sai do corpo, disse. O sono é irmão da morte. Essas palavras exprimem uma verdade profunda. Então, quando você está dormindo, seu corpo está preparando para a morte, né? Seu desenlace, como foi falado no livro de Allan Kardec. Sequestrado na carne, no estado de vigília, a alma recupera durante o sono a sua liberdade relativa, temporária, e ao mesmo tempo o uso dos seus poderes ocultos. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. À medida que as percepções externas se enfraquecem e apagam, quando os olhos estão fechados e suspensos, o ouvido, os outros meios mais poderosos, despertam nas profundezas do ser. Vemos e ouvimos com os sentidos internos. Imagens, formas, cenas à distância sucedem-se e desenrolam-se. Travam-se conversas com pessoas vivas ou falecidos, né? Quem aí já não teve alguma experiência, né? Que você teve um sonho e fala assim, gente, parece que eu já passei por isso, foi um sonho, né? Ou conversei com meu avô que faleceu alguns anos atrás, mas esse sonho foi estranho. Então, acredito que dentre nossas famílias, todo mundo já teve uma experiência dessa, né? E muitas vezes a gente fica sem entender o que foi aquele sonho. Nada mais é que uma lembrança rápida do que foi aquilo e da capacidade do nosso corpo, do nosso espírito de poder transitar por aí, né? Novamente, voltamos para a fala de Eusébio, né? Enquanto ele estava lá falando, a gente entendeu a nossa capacidade do sono, do que nós somos capazes de ter sonos inteligentes, né? Eusébio fala assim, enfastiado das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, intentais pisar outros domínios, buscai a novidade, o conforto, o desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia, não ouvideis que a chama do próprio coração, convertida em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora evoluída. Então ele está falando assim que para a gente conseguir evoluir, a resposta está em nós mesmos, está em nosso coração, né? Na nossa fé que a gente tem de cada um de nós, né? Ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus, relativamente aos deveres que lhes cumprem. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete. Aqui nós vamos falar um pouco do livre-arbítrio de cada um. Nós pegamos um exemplo do livro de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos. Desprendido da matéria e no estado da erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado, e é nisso, como temos disso, que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio. Essa liberdade, a encarnação não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas e por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe a invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Então, o livre-arbítrio vem para mostrar que nós somos espíritos inferiores, nós erramos todos os dias, mas que nós temos a escolha de acertar amanhã, né? A gente pode identificar o nosso erro, por mais que seja difícil, mas é a nossa escolha de seguir o bem ou o mal. E que sempre temos bons espíritos ao nosso lado para ajudar a vencer, para fazermos boas escolhas. Sempre pedimos ao Pai, nós teremos essa consolação, esse auxílio. Por mais que às vezes não percebamos que a nossa vida esteja um pouco tumultuada,
Mas com o tempo a clareza vem, que às vezes precisavam passar por aquilo, né? Porque foi uma escolha nossa. No futuro a gente possa entender que aquilo ali era necessário para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Mais uma vez, Allan Kardec nos fala: as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio. Eu vi um filme, e nesse filme falava assim: se você tem 2 filhos, e o seu filho mais velho, ele erra, você vai abandoná-lo, vai julgá-lo e vai simplesmente ignorá-lo porque ele cometeu um erro? Né? A pessoa falou assim: não, eu vou ajudá-lo, vou ampará-lo. Da mesma forma que a gente vê que a nossa sociedade, às vezes, a gente fica pensando assim: gente, mas tem tanta coisa mal no nosso mundo, como que Deus vai abandonar esses filhos? Né? Então, assim, Deus permite a existência deles, mas eles também estão evoluindo cada passo no seu tempo. E eles terão responsabilidade e consequência nos seus atos. Mas eles também são filhos de Deus. Como nós que temos filhos e sabemos que não podemos abandonar nossos filhos, mesmo que eles cometam erros. Para nós, os erros deles nunca são grandes o suficiente, quando temos amor verdadeiramente no nosso coração. Da mesma forma, é Deus conosco, né? Ou com aqueles que fazem atrocidades, a gente fala assim: meu Deus, como que aconteceu essa atrocidade com essa pessoa, como que Deus permitiu? Mas aquele ser que cometeu aquela atrocidade é um filho de Deus. E talvez a circunstância em que ele seja inserido o levou a fazer aquela atrocidade. E nós precisamos ter compaixão com essa pessoa, porque nós estamos igual. Porque às vezes, numa vida passada, nós também cometemos atrocidades. Não sabemos. Segunda Guerra, né? E aí vem as outras épocas aí, onde eram lutas bárbaras, às vezes estávamos inseridos nesse meio. E hoje nós temos a oportunidade de crescer, de identificar o que é bom, o que é ruim. Com certeza a gente teve nosso livre-arbítrio em algum momento que foi decisivo na nossa trajetória para evoluirmos um pouco mais. Então aqui fala: a vida corpórea lhe é dada para se expungir de suas imperfeições, mediante as provas por que passa. Imperfeições que precisamente o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Então, todos os dias nós temos uma luta, seja com a inveja, com o ciúme, com a mentira, todos os dias. E a gente precisa ter força para vencê-las. Se fracassa, permanece no que era, nem pior, nem melhor. Será uma prova que lhe incumpre recomeçar, podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa. Longo tempo pode ser uma encarnação, 2, 3, quantas for necessário. Quanto mais se depura, tanto mais diminuem os seus pontos fracos, e tanto menos acesso oferece aos que procurem atraí-lo para o mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo que dele se afastem os maus espíritos. Aqui é bom a gente associar isso com criança, né? Nós somos adultos, mas a criança, quando a gente fala assim, não pega que isso quebra, a criança pega. Às vezes quebra ou não. Mas a gente tem que falar várias vezes para a criança que aquilo ali não pode, que aquilo pode fazer mal a ela. E ela mesma às vezes precisa ter aquele erro para ela poder compreender. Nós que somos pais, né, mães, né, avós, a gente sabe que demora um tempo para que a criança entenda o que não pode, até realmente ela entendeu, realmente eu não posso pegar aquilo porque aquilo quebra. E nós adultos é igual, né? Nós erramos hoje, fala, nunca mais vou fazer isso. Aí talvez amanhã dá aquela escorregadinha, né? Aí fala, não, também eu... Mas é assim, e às vezes nessa vida nós não conseguimos melhorar esse erro, mas com perseverança a gente consegue, nós conseguimos nos rodear pelos bons espíritos, né, pedindo força,
e aí a gente consegue passar por aquela prova tão difícil, que às vezes em uma encarnação não é suficiente. E aqui, Leon Denis, ele fala assim: o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço e de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nós tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que este é um instrumento por excelência da educação e do progresso, um estimulante para o ser, que sem ele ficaria retardado nas vias da sensualidade. A dor física e moral forma a nossa experiência, a sabedoria é o prêmio. É difícil ver essa frase, né? A dor física e moral forma a nossa experiência. Como somos ainda primitivos, né? Que a gente só consegue aprender, na maioria das vezes, pela dor, né? Igual a criança lá, que enquanto ela não quebrou, não coisou, ela não aprendeu que não pode, né? Pelo amor é muito difícil mesmo, mas estamos tentando. Mais uma vez, Eusébio, voltando a Eusébio, aos ensinamentos. Desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos, perplexos para o reinício. E nessa passagem aqui, ele cita diversas épocas da nossa história, desde antes de Cristo até depois de Cristo, onde nós estamos em um momento da vida tão iluminados e de repente o mundo passa por uma guerra tão atroz. E nós estamos sempre nessa reencarnação dessa vida. Então, nós estamos buscando nos aperfeiçoar no momento e, de repente, nós estamos em guerra, lutando contra nós mesmos. Então, essa dualidade que a gente vê e se apresenta faz com que a gente tenha uma carga muito grande e já temos condições de aprendizado e de suportar nossos irmãos mais próximos. Porque quando a gente passa por essas dificuldades, a gente enxerga o nosso irmão como semelhante a nós. A gente já passou por aquilo, então é mais fácil atendê-lo, né? Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Isso daqui fala de guerras, né? De como somos capazes de enfrentar nossos irmãos com armas, bombas nucleares, né? Até mesmo química ou injúrias, né? A gente vive nessa realidade. O materialismo de hoje, a capacidade tecnológica que nós temos, né? E muitas vezes a gente vê nossos irmãos sofrendo bullying na internet, um exemplo clássico hoje, né, que a gente consegue identificar facilmente, que está sendo muito estudado nas escolas, bullying. E isso a gente fica pensando, e a nossa moral? Como que está a nossa depuração moral? O que está sendo ensinado em casa para cada ser que tem acesso a essas tecnologias? Né? O quanto que está fácil eu conversar com uma pessoa que está lá na China, na Índia? Né? A comunicação está muito fácil. E isso a gente tem muito benefício. Mas se a gente não tomar cuidado, o malefício disso também pode ser enorme. Então, por isso, é importante, esse livro ele vem para nos mostrar o quanto a gente tem que ter o aprimoramento moral dentro de nós, dentro de nossas casas, para ensinar nossas crianças, né, para sermos melhores, para irmos para o lado do bem. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec fala a seguinte frase: a carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão deixando àquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. A responsabilidade moral dos atos da vida fica, portanto, intacta. Mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Assim, quanto mais esclarecido for este,
menos desculpável se torna, uma vez que a inteligência e o senso moral nascem, as nações do bem e do mal, do justo e do injusto. Aqui fala que quanto mais a gente conhece, mais responsáveis somos. Então, hoje estamos aqui ouvindo essas palavras, né, na intenção de... Eusébio estava lá no morro, ensinando aquelas pessoas que estavam a dormir, para que elas pudessem socorrer aqueles doentes, doentes mentais. Então, isso é o que está no nosso dia a dia. Essas doenças psíquicas é o que nós vemos a cada dia maiores. Eu não sei no convívio de vocês, mas pelo menos está muito presente na minha família. E como sanar, claro que a gente não pode interferir muito na vida do outro, mas de forma que a gente possa amenizar o compromisso que a gente tem na Terra e ver o nosso irmão, às vezes, que está com problema de depressão, problema psíquico, uma família passando por uma dificuldade dessas. Como que a gente pode ajudar aquela família de fato, né? Primeiramente, uma oração já resolve muita coisa, mas o nosso esclarecimento do que é a dor daquela família, do que aquela família está passando, de como, assim, de falar um oi ou um bom dia, olha, estou aqui se precisar, é importante nesse momento. Como acolher essas pessoas que estão necessitadas e como respeitar a dor dessas pessoas é importante. E isso nós estamos vendo muito presente na nossa vida, essas doenças psíquicas, e a gente precisa entender que está fazendo parte do nosso dia a dia e pode acontecer conosco também, nós não estamos imunes a esse tipo de problema. E temos, com o conhecimento da doutrina, né, com tudo que estamos levando, essa bagagem, a gente tem o comprometimento, né, responsabilidade com a palavra, com o respeito ao próximo, com a fraternidade, com o amor ao próximo. No Céu e Inferno, Allan Kardec nos fala: em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal. Conforme esforço e vontade próprio, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito de suas obras. Dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Essa frase aqui a gente pode pensar assim, às vezes em vida passada nós causamos tanto sofrimento, tanta dor, e eu escolhi estar na posição que eu estou hoje para me melhorar, para junto daquela família ou daquele seio eu consiga me aprimorar. Então é um desafio diário. Muitas vezes a gente pensa assim, como eu queria sair, como eu queria fugir. Essa sensação de fugir, de sair correndo, é exatamente aquilo que mais nos dói, que nós precisamos consertar em nós mesmos. Fomos nós que pedimos, nós que falamos, eu preciso passar por isso para que eu consiga melhorar, consiga crescer na evolução. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Aqui fala, né? Se a gente está sabendo, está aprendendo, mas a gente não quer transmitir só certo, isso está bom para mim, estou adquirindo conhecimento, sei que o amor é importante, a fraternidade, mas ainda é difícil fazer uma boa ação. Então, estarmos ociosos nessa vida não faz a gente crescer um degrau. Então, a gente precisa trabalhar, fazer o bem, procurar ser útil na vida de alguém, das pessoas que mais necessitam. Porque um bom dia, às vezes, faz muita diferença. Só o posicionamento seu de acordar e falar um bom dia já é um passo
para um novo recomeço, né? Para subir esse degrau. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir. Então aqui fala, o espírito ele sofre quando faz o mal, né? Não tem aquele que causa o mal, não, eu estou acostumado a fazer isso, mas no fundo, lá no fundo, ele sabe que não é bom. Só que às vezes o orgulho, né, a vaidade é tão difícil de aceitar aquilo e a mudança é tão difícil, né, que ele prefere falar que está acostumado com aquele tipo de determinada situação, determinado comportamento. Então, e quando você sabe que você faz o mal ou você deixa de fazer alguma coisa, você tem uma consequência, você precisa mudar. Isso a sociedade nos fala, né? E você compreender isso daí, você precisa tentar corrigir-se. É o que voltamos para Eusébio, né? Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro, que é um naufrágio, né? De cérebro envolvido e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Então, ou seja, a tecnologia está aí, o dia inteiro conectados, né, das 7 da manhã, das 6 às meia, dependendo de quem acorda mais cedo, até às 11 da noite, a nossa cabecinha funcionando. Mas e os sentimentos? Cadê o amor ao próximo, o bom dia, a compaixão? Né? A gente fica tão ali conectado que às vezes uma frase que a gente falaria com mais amor, com mais empatia, na mensagem do WhatsApp ela sai meio ríspida, né? Da forma que você está pensando ali, correndo na hora. Aí fala assim, nossa, eu não queria, será que soou ou entonou diferente essa mensagem? Né? Então a gente precisa ver como que essa tecnologia, esse avanço está sendo benéfico ou não para nós, né? E aí, dependendo do que for, né, a gente comete esse erro, né? A arte de esfacelar o progresso espiritual. Como fruto de eras sombrias, caracterizadas pela opressão, maldade recíprocas em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, vemos a terra convertida em campo de quase interminas hostilidades, né? Cada um no seu quarto, com seu celular, seu vizinho está lá, às vezes necessitando de alguma ajuda, mas é o seu vizinho, e se ele não pediu, então deixa ele lá, cada um na sua vida, e estamos cada vez mais, não egoísta, mas cada um vivendo a sua vida, né? E precisamos ter mais empatia com os próximos, ser mais fraternos uns com os outros. Allan Kardec, mais uma vez, no Céu e Inferno, fala-nos assim: sendo a infinita justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações o começo de progresso. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Aqui mais uma vez fala das nossas dívidas, né, que a gente tem com o nosso passado. Muitas vezes de nascer na nossa família, de ter o trabalho que temos, são os resgates que temos que passar, né, nas nossas provas diárias, para poder melhorar e passar essa fase. O trabalho salvacionista, fala Eusébio, não é exclusividade da religião. Constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte.
Então, aqui nessa hora, onde ele está lá lecionando, né, para aquelas pessoas que estão adormecidas, ele começa a falar da importância da religião, né, assim, da palavra, do que você precisa dizer a cada um que está ao seu lado, do que estamos fazendo na vida, né? Se visitais a nossa companhia, buscando orientação para o trabalho sublime do Espírito, não vos esqueça a vossa luz própria. Então, cada um tem a sua luz própria, a sua capacidade de falar para um irmão o quanto ele pode ser bom, o quanto ele pode melhorar, o quanto Deus é importante na vida dele. Indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre. É, entretanto, indispensável. Considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Então, aqui ele fala do quanto precisamos trabalhar. É necessário que nós precisamos estudar, aprender, para poder tratar dessas pessoas, para poder tratar dos nossos irmãos que estão aqui, cada vez mais necessitados de uma palavra amiga, de sermos acolhedores, de termos empatia. E aí, Leon Denis nos lembra: assim, a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e liberdade, livre dentro dos limites que lhe assinaram as leis eternas. Faça-se o arquiteto do seu destino. O seu adiantamento é a sua obra. Nenhuma fatalidade o oprime, salva dos próprios atos, cujas consequências neles recaem. Mas não pode desenvolver-se e medrar senão na vida coletiva, com o recurso de cada um e em um proveito de todos. Quanto mais sabe, tanto mais se sente viver e sofrer em todos e por todos. Na necessidade de se elevar a si mesmo, atrai a si por fazê-los chegar ao estado espiritual, todos os seres humanos que povoam os mundos onde viveu. Quer fazer por eles o que por ele fizeram seus irmãos mais velhos, os grandes espíritos que o guiaram na sua marcha. Eusébio, mais uma vez. O espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Então, mais uma vez, ele vem lembrar da missão de cada um que está lá ouvindo aqueles ensinamentos, para que ao regressar tenha a capacidade de levar a palavra de Deus a todo e qualquer canto. Não nos dirigimos aqui, porém, aos que ainda sonham na clausura do eu, enredados nos mil obstáculos da fantasia que lhes cristaliza as impressões. Nosso ministério é de iluminação e eternidade. O problema do ser, de Leon Denis. Há em nós uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas, que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o belo e para o bem. É a lei do progresso, a evolução eterna, que guia a humanidade através das idades e aguilhou a cada um de nós, porque a humanidade são as próprias almas, que de século em século voltam para prosseguir, com auxílio de novos corpos, preparando-se para mundos melhores, em sua obra de aperfeiçoamento. Então, isso daqui já está mais que claro da nossa responsabilidade e do nosso aperfeiçoamento cada vez que nós retornamos ao corpo. É pelo acordo, pela união da razão humana e com a razão divina que se edificam as obras preparatórias do reino de Deus, isto é, do reino da sabedoria, da justiça, da bondade, de que todo ser racional e consciente tem em si a intuição. Bezerra de Menezes recebeu essa mensagem em 2015. Unidos seremos resistência, fragmentados seremos vencidos em nossos objetivos essenciais. Temos o direito de discrepar, de pensar de maneira diversa, e o dever de discutir, de expor, mas não de dissentir. O que ele está querendo dizer aqui é que não precisamos ser igual,
todo o planeta Terra, cada um tem a sua cultura, mas que todos falamos de Deus e que todos tenhamos o propósito do crescimento, da evolução espiritual, né? Essa é a mensagem que ele quis passar. Como atender a esses milhões de necessitados espirituais, se não receberdes a responsabilidade do socorro fraterno? Como sanar a loucura incipiente, se não vos transformardes em imãs que mantêm o equilíbrio? Então, Eusébio, com essas duas perguntas, ele quis mais uma vez abordar o seguinte: como você vai ajudar alguém se você não está preparado, se você não tem aquele cunho teórico, né? A gente precisa fazer a faculdade para poder virar um médico e atender os pacientes. Então, aqui você precisa estudar, você precisa aprender como que é, de fato, um socorro fraterno para poder atender da melhor forma possível. Porque se você fizer um posicionamento errado, aquele socorro não vai ser efetivo. Então, vale mais uma vez que o quanto a importância do estudo para cada ser, né? Os espiritualistas que estavam ali presentes naquele lugar. Emmanuel fala assim: ninguém pode assistir a outrem com eficiência, se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito, se não adquiriu o espírito de boa vontade para os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança, se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto, intercessões benditas. Então, mais uma vez, vale lembrar o quanto nós precisamos estudar para estarmos aptos a poder disseminar a palavra de Deus, né? Não só falar assim, eu acredito em Deus, Deus é muito importante, Deus é muito bom na minha vida, mas você entender como que funciona essa história, o quão benéfica ela é, o seu comprometimento com a sua vida, com o seu sono, com as suas tarefas, com a sua missão, é de suma importância para que você consiga evoluir, né? Consiga transcender um degrau aí na escalada da vida e possa ajudar aos próximos, né? Ao próximo. Eusébio, mais uma vez: faça, pois, mister, acendamos o coração em amor fraternal, à frente do serviço. Não bastará, em nossas realizações, a crença que espera. Indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva, como vaso legítimo da sabedoria divina. A consolação e a amizade de benfeitores encarnados e desencarnados enriquecer-vos-ão de conforto, quais suaves e abençoados flores da alma. Entretanto, fenecerão, morrerão, como as rosas de um dia, se não fertilizardes o coração com a fé e o entendimento, com a esperança inquebrantável e o amor imortal, sublimes adubos que lhes propiciem o desenvolvimento no terreno do vosso esforço sem tréguas. Então, aqui ele fala da amizade, da fé que a gente precisa de todos os dias para não desistir, né, da fraternidade, que a gente precisa ter esperança, que no fim vai dar certo, né, que a gente consiga atingir o nosso desenvolvimento e que o nosso esforço vai ser recompensado no final. Leon Denis, em Problema do Ser, fala o seguinte: lenta e dolorosamente amadurecemos para as tarefas cada vez mais elevadas. Participamos mais da execução de um plano cuja majestade enche de uma admiração comovente aquele que nele entrever as linhas impotentes. À medida que nossa ascensão se acentua, maiores revelações nos são feitas, novas formas de atividade, novos sentidos psíquicos nascem em nós, coisas mais sublimes nos aparecem. É o que a gente vê, né? Vamos falar da tecnologia mais uma vez, os benefícios que surgem com o avanço da sociedade como um todo, né? Para toda a população. Também
os espíritos também vão evoluindo de forma moralmente falando, né? E conseguindo alcançar níveis que a gente possa estar mais próximos de Deus, a gente possa sentir Deus, né? E aqui eu venho deixar para vocês uma parte final, que é de Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas 3 virtudes, a fé, a esperança, a caridade, o mais excelente é a caridade. Então, Paulo, ele fala da caridade, o quanto precisamos trabalhar em prol do próximo para que possamos evoluir. E Eusébio justamente está lá no monte, lecionando para aqueles tantos espiritualistas que estavam ali, justamente para que eles possam, ao retornar dos sonos, trabalhar em prol da caridade com o próximo. De que forma assistir às doenças psíquicas que estão sendo disseminadas nos dias atuais. A importância da fé e da caridade. Eu agradeço e peço obrigada, né? Assim, é a minha primeira palestra, espero que tenham gostado, apesar do nervosismo, mas deu certo, eu acho. Acredito que eu consegui trazer a mensagem do 2º capítulo da preleção de Eusébio. Obrigada.